A paz do Senhor, sou o pastor Lizardo, atendendo a um pedido de uma ouvinte do canal do YouTube. Vou abranger um tema aqui, muito polêmico, mas quando eu me comprometi a fazer o estudo da Palavra de Deus, eu assumi um compromisso com Deus e não com os homens. Então eu vou falar sobre esse tema. O tema que ela me pediu foi sobre o homossexualismo. E eu creio que ela tem dúvida, ou até mesmo família, filhos, tem dúvida com relação a isso, porque o mundo ensina de um jeito, sendo que a palavra de Deus ensina de outro. Então nós vamos abranger alguns assuntos referentes a esse tema. E nós vamos começar, sempre vai ter que começar pelo livro de Gênesis. Não tem jeito, é a criação. Temos que começar pelo livro de Gênesis. E para explicar mais ou menos esse tema, eu vou iniciar pelo livro de Gênesis. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos, como muitos fazem aí, na televisão, na mídia, criando polêmica com relação a isso, porque nós sabemos que o mundo tem as suas leis destinadas aos moradores desse mundo e aos que pertencem ao mundo. Nós estamos aqui para pregar boas novas, anunciar que Jesus é o Senhor e o Salvador. A igreja do Senhor Jesus não tem que ficar se preocupando com as leis criadas em favor do homossexualismo. Por quê? Porque as leis foram criadas para eles que vão ficar neste mundo. Eles estão neste mundo, eles esperam as coisas deste mundo, eles não esperam a salvação, a vinda do Senhor Jesus. Eles querem dar vazão aos seus prazeres, aos seus desejos. Então, por isso, as leis são criadas neste mundo para favorecer a eles. E a igreja não tem que se preocupar com esse tipo de leis que estão sendo criadas. Nós já temos as nossas leis. As nossas leis estão escritas na palavra de Deus. Nós seguimos os ensinamentos de Cristo. Aqueles que não quiserem seguir, têm o seu direito de não seguir. Nós não. A igreja de Cristo, nós temos, como dar um exemplo, leis são criadas em favor dessa prática e que devem ser cumpridas por eles, e baseado na Constituição do nosso país. A nossa Constituição da igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia. As leis a que a igreja deve seguir é a Bíblia, é as leis de Deus. Então eu vou citar algumas leis aqui de Deus, tá? E os ensinamentos dos apóstolos de Cristo, que nós devemos seguir, como o apóstolo Paulo. E aqueles que quiserem ir para o céu terão que seguir esses ensinamentos que Cristo ensinou. Aqueles que não quiserem ir, que é um direito deles, e que querem apenas usufruir das coisas do mundo sem esperança de ir para o céu, acatem as leis terrenas. Tá? Não estamos aqui para falar para ninguém desobedecer às leis terrenas. Apóstolo Pedro foi bem claro com relação a isso, que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Agora, a maior autoridade da igreja é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Então, todas as leis criadas pelos homens, desde que ela não vá contra as leis de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a lei de Deus, nós devemos obedecer a essas autoridades. Assim como as autoridades e demais pessoas defendem as leis que eles criaram, nós que somos representantes de Cristo, defendemos as leis de Cristo. Um presidente da República, ele é eleito pelo povo, mas os seus ministros é escolhido por ele. Nós somos ministros escolhidos por Deus para fazer a obra dele, para cumprir a ordem dele. Então, tem muitos pastores envolvidos em situação política. Deus não nos chamou para nos envolvermos em política.
nos chamou para divulgar o seu reino, a salvação a todos que queiram ser salvos, a todos que queiram andar segundo os ensinamentos de Cristo, segundo as leis de Deus e as leis de Cristo. Por isso, o que eu estou gravando aqui neste momento, esclarecendo algo que está na palavra de Deus, jamais confrontando nenhuma outra lei terrena, porque deve-se e vai continuar existindo leis terrenas que foi destinada pelas autoridades para aqueles que estão na terra e que querem que os seus prazeres e as suas sejam respeitados, que eles sigam. Mas nós seguimos a lei de Deus. Amém? O apóstolo Pedro diz: importa eu obedecer aos homens ou a Deus? Nós, ministros de Deus, temos que obedecer a Deus. Portanto, atendendo ao pedido dessa pessoa, para que eu falasse um pouco sobre o homossexualismo, eu não vou aqui usar a ciência, eu vou ser simples dentro da palavra de Deus, tá? Eu não tenho formação, como muitos pastores aí têm, no 3º grau, faculdade, são teólogos, mas eu tenho o Espírito Santo. Então eu vou falar simples, claro, como a Bíblia diz que devemos fazer e como devemos andar. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18. Vamos começar por aí. Diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, cai por terra muitos ensinamentos aí, e contestação, discussão, debate, dizendo que Deus fez o homem, tá, para unir-se a outro homem, porque ele nasceu dessa forma. Aqui cai por terra, porque de maneira nenhuma Deus viu a necessidade, o desejo do homem, brotou no coração de Adão ao observar que todos os animais tinham a sua companheira, uma fêmea, e ele estava só no jardim. Então brotou no coração de Adão, que foi feito imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer com isso? Que Deus no céu não tem mulher, no céu não tem anja, não existe isso, são varões. Então foi feito imagem e semelhança de Deus, e ele brotou no desejo de ter uma companheira. O que Deus fez? Deus fez para ele uma mulher, não fez outro homem. Não brotou no desejo de Adão, que estava sem pecado, lá no jardim do Éden, não brotou desejo em Adão de ter relações com outro homem, não brotou no desejo de Adão de dizendo que é amor para outro homem. Não. Essa prática pecaminosa veio através de Caim, que pecou e se afastou de Deus, porque enquanto não pecava, o desejo do homem era ter uma companheira. O desejo dele estava direcionado a uma mulher. Por isso Deus fez para ele uma mulher. Era o pedido de Adão. Então, qualquer outra união que não seja esta, de homem com mulher, é prática pecaminosa, que começou essa prática através de Caim e seus descendentes. Eles, por estar longe de Deus, por não querer andar nos caminhos do Senhor, eles andaram do jeito que eles queriam, praticaram coisas terríveis. E uma dessas foi justamente a contrariar Deus, unir-se não a uma mulher, mas unir-se a outro homem. E a prática não era só essa, irmãos. Eles uniam-se a duas mulheres. Deus não mandou unir-se a duas mulheres, e sim uma só. Então, para contrariar Deus, eles uniam a duas mulheres, uniam-se a homem. Essa prática está em Gênesis, capítulo de número 6. Vamos ler? Gênesis capítulo 6 chama corrupção geral do ser humano. Tá? No Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 9, diz assim:
Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha só, todas as imaginações. Então essa prática de homossexualismo é uma imaginação. Brotou neles esse desejo de unir os homens que não serviam a Deus, as mulheres que não serviam a Deus, começaram a brotar nela desejo de ter relações com outra mulher e não com o homem, como é o natural. Então, observe todos os desejos pecaminosos, todas as práticas que eles queriam fazer contrária à vontade de Deus. Eles eram guiados por eles mesmos, não eram guiados mais por Deus. Eles nem consultavam a Deus. O que vinha na mente deles, eles faziam. O que vinha neles, no corpo deles, o desejo do corpo deles, eles faziam. Todo tipo todo tipo de imundícia, todo tipo de coisas contrárias à vontade de Deus. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus observou que Noé era justo, buscava o Senhor, e ele adquiriu para si uma esposa. Tinha junto dele as suas noras, e tinha junto dele os seus filhos. Preste atenção. Deus extermina aquele povo que praticavam coisas contrárias à vontade de Deus, faziam coisas abomináveis à vontade de Deus, tá? E aí Deus observa que Noé, com a sua esposa, não era homem com sua esposa. O desejo de Noé era para com sua esposa, o desejo da esposa de Noé era para com seu marido, e mais as suas noras e seus filhos. Deus se agrada deles. Em Gênesis, capítulo de número 9, versículo 20, 21 e 22, esse tema, meus irmãos, é muito difícil. E tem muitos estudos com relação a isso. Eu estou apenas respondendo a seguidora do meu canal no YouTube. Mas aí eu teria que responder, tem muitos mais estudos com relação a esse assunto. Gênesis capítulo 9, versículo 20, 21 e 22. 9, 20, 21 e 22. Diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lhes saber ambos os seus irmãos. 20, 21 e 22. Ambos. Atente bem. Depois de Deus ter exterminado da face da terra aqueles que praticavam essas imundícias, essas práticas contrárias aos ensinamentos, contrárias ao que Deus criou lá no Jardim do Éden. Depois dessa geração que estava seguindo seus próprios desejos e pensamentos serem destruídos, Satanás não havia sido destruído ainda. Então, um dos integrantes do filho de Noé, já na nova terra, onde só habitava ali Noé, sua esposa, os seus filhos e suas noras, um dos filhos, Noé alegre, vai e planta uma vinha e se embebedam, e dentro do seu lar, dentro do seu quarto, ele, naturalmente, como foi dito no vídeo passado, poderia estar se preparando para o banho e dormir, tirou a roupa e caiu ali embebedado. O filho vai ver a nudez do pai. Olha só, um homem vendo a nudez do outro, naquela época, um homem não via a nudez do outro, era falta de respeito. Não tinha essa libertinagem que tem hoje. E aí o filho vai e anuncia a nudez do próprio pai.
Por causa disso, foi amaldiçoado esse jovem que praticou tal coisa. Da descendência desse jovem vai surgir aí Sodoma e Gomorra. Então nós vamos ler agora em Gênesis, capítulo de número 19, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ver. Gênesis 19, do versículo de número 1, capítulo 1, capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 9. Vai entender por que essa prática pecaminosa contaminou os descendentes do filho de Noé amaldiçoado. A prática de olhar o homem nu e começar a brotar nele o desejo de ter relações com outro homem, assim com mulheres, com outras mulheres. Olha, a prática pecaminosa continua a estender-se pela humanidade. Gênesis 19, versículo de número 4 ao versículo de número 9. Diz assim: e antes que se deitasse a cercaram a casa os varões daquela cidade, lá em Sodoma e Gomorra. Ló estava lá retido, e Deus vai e manda os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra já havia chegado aos seus ouvidos e aos seus olhos. Ele havia visto que o que os descendentes de Caim praticavam, eles também estavam praticando, homem com homem, mulher com mulher. A prova de que Canaã, que Sodoma e Gomorra, os varões de lá, praticavam todo tipo de sexo contrário, mulher com mulher, homem com homem, está aqui. 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os barcos. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que o conheçamos. Viu? Queriam ter sexo homem com homem. Queriam aqueles varões, aqueles anjos que foi enviado para libertar Ló. Eles queriam ter sexo com eles. Então, por isso, tiram para fora. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. A prova de que eles queriam ter relações com os anjos, homem com homem, está aqui, no versículo de número 8. E eis Ló falando: eis aqui 2 filhas, tenho que ainda não conhecer o varão. Fora vos lhe trarei e fareis dela como um bom forno nos vossos olhos. Somente não faças a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Entendeu? A prova de que eles queriam ter sexo com o varão foi que Ló entrega próprias filhas que não tinham tido sexo para aqueles varões, para conter aquele desejo desenfreado dos homens, aquele pecado imundo que eles praticavam. É um pecado, irmãos. Tá? Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereis ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximando-se para arrombar a porta. Perceberam, varão? Eles estavam incomodados com aqueles 2 varões, porque eles sabiam que estavam praticando coisa errada. E os varões que ali estavam eram santos. Assim acontece conosco, a igreja. Quando rejeitamos essa prática, eles nos consideram como juiz. Nós não somos juiz. Nós temos um juiz. E esse juiz é Deus. Nós não somos juízes deles. Nós não viemos julgá-los. Nós viemos defender a palavra. Nós somos ministros
viemos defender a palavra de Deus. Eles defendem o que eles acreditam e nós defendemos o que acreditamos. Na Constituição do nosso país é bem claro, artigo 5º, eu tenho liberdade de expressar minha adoração e nós adoramos a Deus. Se o adoramos, adoramos a sua escritura, a sua palavra, as suas leis e nós a defendemos. Jamais a defendemos usando-a para confrontar ninguém. Nós a defendemos dizendo que essa prática diante dos olhos do Senhor é pecaminosa. E eles sabiam disso. Que os anjos que ali estavam tinham ido para descobrir os erros deles. Amém? Agora nós vamos para o livro de Levítico 18, para entendermos claramente a vontade de Deus com relação de união entre homem com homem ou mulher com mulher. Está na capítulo 18 sobre casamento ilícito, casamento que não é permitido por Deus. 18, 22, ele diz assim, 18, versículo 22, com o varão te não deitarás como se fosse mulher, porque é abominável para Deus. Um homem não pode deitar-se com outro homem, como se o outro homem fosse mulher. É abominável para o Senhor. Uma mulher não pode deitar-se com outra como se a outra fosse homem. É abominável ao Senhor. Esta união não é de Deus. Essa prática não vem lá de Gênesis com Adão e sua esposa. Essa prática não vem dos filhos de Deus. Esta prática Deus não permitiu, pois o desejo do homem, lá no Jardim do Éden, era ter uma companheira. O amor do homem foi direcionado a uma mulher. E o amor desta mulher foi direcionado a um homem. Qualquer outro sentimento que venha além disso não é amor. Apesar de muita gente dizer que é amor e Deus ama. Deus é um amor ágape. É um amor sem interesse. Tá? O amor de um homem, Deus direcionou a uma mulher. O amor de uma mulher, Deus direcionou a um homem. Jamais homem com homem ou mulher com mulher. Tanto é, irmãos, que está registrado isso no livro de Romanos. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler livro de Romanos, capítulo 1, ao versículo 32. Romanos 1, 32. Nós vamos ler com os irmãos para terminarmos esse estudo, para deixar bem claro. A palavra de Deus abomina tais união. E que sentimento é esse que brotou no homem para desejar outro homem? Que sentimento é esse que brotou na mulher para desejar outra mulher? Será que isso vem de Deus? Ou foi uma maldição que Deus colocou sobre essas pessoas que praticam tal coisa? Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo de número 18 ao 32. Porque do céu se manifesta, presta atenção, hein? Paulo dizendo, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Deus está irado com aqueles que pegam a palavra de Deus e transforma ela como se Deus estivesse de acordo, como se fosse... Deus não é injusto, a justiça de Deus permanece. Ainda que os homens criem leis, a justiça de Deus está acima das leis do homem. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, lá de Gênesis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder,
como a sua divindade se estende, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão escritas, para que eles fiquem inexcusáveis. Está escrito, por isso que eu falaria simplesmente como está a palavra. Está escrito para que o homem não seja tido como inocente. Está escrito lá desde o início. Porquanto tendo conhecimento, olha bem, porquanto tendo conhecimento a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceram. Ao invés de glorificar esses que praticam tais coisas e concordam com os que praticam, eles, ao invés de reconhecer a autoridade de Deus, eles começaram a fazer discurso contrário à vontade de Deus, achando ser sábio acima de Deus. Eles esquecem que até a sabedoria que eles têm foi Deus que deu. Só que eles estão usando a sabedoria deles para outro fim. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer com isso? Ele está se referindo ao quê? O mundo é o sistema do mundo que vai contrário à vontade de Deus. Então, por isso, ele faz a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Cabe a nós, ministros, a fazermos a vontade de Deus. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Na verdade, todos que criam essas leis contrárias à vontade de Deus, todos, eu não quero citar aqui, todas as autoridades que fazem isso, acham-se sábios, conhecedores. Já notaram que eles citam exemplo de outros juízes, outros desembargadores, outras autoridades, e jamais citam a Deus, que é o juiz dos juízes, a verdade de Deus, porque eles se acham sábios, mas na verdade são loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu próprio corpo entre si. Por eles agirem desta maneira, não honrarem a Deus e acharem que estão acima de Deus, Deus os entregou nas suas próprias imundícias. Eles estão desonrando seus próprios corpos. Um homem que pratica relações sexuais com outro, uma mulher que pratica, estão desonrando o seu próprio corpo. E é isso que Satanás faz. Satanás quer atingir a Deus, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Satanás está atingindo. Deus criou dois sexos, homem e mulher. Satanás criou três: homem com homem, mulher com mulher, e homem com mulher e homem. Prática pecaminosa e imunda que ele fez lá através de descendente de Caim, como está fazendo hoje. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Amém? Olha só, eles preferiram servir. Olha o que está acontecendo. Os homens deixaram Deus, preferiram servir a criatura, porque todas essas autoridades constituídas por Deus, todas elas foram constituídas por Deus, mas todas elas são criaturas, assim como nós nos tornamos filhos ao aceitarmos Jesus como o único suficiente Salvador. A diferença entre criatura e filho está em Jesus Cristo, em aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Os que não aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador são criatura. E o mundo que quer continuar no pecado, no erro, serve mais a criatura do que o Criador, o Deus que criou todos e tudo. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Deus entregou, isso não é amor, são paixões infames. Quando uma mulher começa a se inflamar, a sentir desejo para outra mulher, são paixões infâmias, não é amor. Deus não colocou esse tipo de amor, esse tipo de desejo.
E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Recebe a punição de Deus por agirem dessa forma. Ao invés de procurar a natureza, o natural é um homem procurar uma mulher, é uma mulher procurar um homem, e não ao contrário. Essa é a natureza desde o jardim do Éden. Quando o homem teve desejo, quando Adão teve desejo, Deus não fez um outro varão, apesar de no céu ter vários varões. No céu só tem varões, não tem varoa. Deus fez para o homem um varão. Deus fez para o homem, perdoe, Deus fez para o homem uma varoa e não um varão. Isso não é a vontade de Deus. Isso não é a união que Deus determinou que fosse feita. E aí diz, pelo seu próprio erro, aquele mal, aquela paixão, aquilo não é amor, porque estão desonrando seus próprios corpos. E como eles, se não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isso é um sentimento perverso. Isso é uma maldição que Deus colocou. Não é amor, eles pensam que é amor, mas é um sentimento perverso, uma paixão desenfreada, que eles não conseguem, uma paixão que o próprio Satanás, porque Deus plantou o amor, e Satanás planta a paixão, para que as pessoas fiquem presas a ele, e praticando coisa abominável, contrária à vontade de Deus, desonrando seus próprios corpos, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Perceberam? Todas as práticas de coisas erradas, todos que iniciam por essa prática vão desobedecer pai e mãe. Muitos pais e mães estão sofrendo com isso. Outros estão envolvidos nessa, são coniventes, porque permite tais coisas. Sabe que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Ele diz ainda, nécios, infiéis nos contratos. Contrato é o certidão de casamento, são infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliável e sem misericórdia. Eles não têm misericórdia. Em defesa da promiscuidade, do erro, eles não têm misericórdia, eles matam, perseguem. Se você pregar a verdade, eles matam e perseguem. Nós somos defensores da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para combatê-los ou discriminá-los pelo que eles estão fazendo. Os corpos são deles. Eles fazem dele o que quiserem. Mas nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus sabe como, manda como nós devemos usar os nossos corpos. Inclusive a palavra de Deus diz que os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Ele faz morada em nós. Nós não podemos fazer dos nossos corpos o que eles estão fazendo, homem com homem ou mulher com mulher. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também conscientes os que fazem. Então os que tais coisas praticam já estão determinados à morte e não à vida eterna. A vida eterna está em Cristo, em cumprir os mandamentos do Senhor, em fazer a vontade de Deus. Mas eles, tais pessoas que praticam tais coisas, estão destinados à morte. Então não cabe a mim como juiz julgar ninguém. Eles escolheram a morte, deve ser respeitada a vontade deles. Tá? Convivemos aqui na terra, convivemos com amor. O amor está acima de tudo. O amor suporta tudo. Nós podemos
podemos amá-los como Cristo nos amou. Jesus disse assim: amai o seu próximo como a si mesmo. Ele é o meu próximo. Se eu estiver próximo de um que pratica tais coisas, eu devo amá-lo como a mim mesmo, né? Persegui-lo nem ir contra a vontade deles. Esta é a vontade deles. Querem ser respeitados? Respeitemos. Mas a palavra de Deus diz o contrário. E nós, como igreja, devemos cumprir a palavra de Deus e não agir da mesma forma. Amém? A paz do Senhor para todos. Obrigado em nome de Jesus.